A melhor parte da gente ter uma agenda é que a gente deixa tudo delimitado e realmente organizado sobre o que a gente tem para fazer na nossa semana, na semana seguinte e assim por diante. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática, aqui usando o meu computador, a como você realmente criar uma agenda. Então eu vou te levar passo a passo e realmente te pegar na mão para que você consiga criar essa agenda sem desculpas. Você vai fazer uma agenda boa e vai ficar pronta hoje. Você vai gostar desse resultado. Para você que não me conhece, prazer. O meu nome é Wesley, mas você pode me chamar de Wes. Eu sou psicólogo e nesse canal eu falo de saúde mental, inteligência emocional e também falo de desenvolvimento pessoal. No caso do vídeo de hoje, a gente vai estar falando de agenda, que tem a ver com organização, e isso tem muita relação com a abordagem que eu gosto de trabalhar, que no caso é a terapia cognitivo-comportamental. Então a gente aqui vai trabalhar realmente uma estratégia, uma agenda, né, de forma estratégica para você organizar a tua semana e consequentemente organizar a sua vida. E com uma semana e um dia organizado, você consequentemente consegue organizar a sua vida. Então a ideia aqui vai ser a gente realmente deixar tudo alinhado para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Fechou? Então vamos lá, eu criei uma conta aqui no Google do zero para a gente poder fazer essa agenda e a gente vai utilizar o Google Agenda para fazer isso. O Google Agenda é ótimo porque você pode usar o Google Agenda tanto no celular, tanto no computador e fica tudo alinhado e organizado. Acho que a parte mais interessante do Google Agenda é que é uma ferramenta gratuita, então você não precisa dedicar algo financeiro com o aplicativo de agenda quando a gente tem o Google Agenda que dá para você vincular tanto no celular, tanto no computador e fica tudo bem organizado. Então, essa é a ferramenta que a gente vai usar. Eu criei a conta aqui do nome fictício chamado Josefino Fino. O nosso personagem fictício que a gente vai criar uma agenda junto para ele. No caso, o Josefino Fino, ele é uma pessoa que trabalha com engenharia de software, ele trabalha de CLT, né? Ele fez faculdade já para poder estar nessa profissão. E ele também tá com problema de sobrepeso. Então, ele chegou até a nós, na nossa terapia, com essas demandas e a gente vai agora ajudar ele para realmente poder pegar na mão dele e auxiliar ele a como organizar a semana dele e o dia para que ele consiga atingir as metas e objetivos dele. Caso você seja uma pessoa que ainda não tem suas metas e objetivos, eu deixei um vídeo aqui falando especificamente como você pode realmente organizar a sua vida e sua rotina alinhadas com metas e objetivos criados da maneira certa. Então, se você ainda não tem suas metas e objetivos, eu recomendo que você veja primeiro esse vídeo, identifique quais são suas metas e objetivos para depois você vir para cá e realmente tá alinhado com esse plano em mente já para a gente poder criar a nossa agenda. Então, no caso aqui, a gente tem dois objetivos. O primeiro objetivo seria ele ser promovido no trabalho, e o outro objetivo seria ele realmente conseguir abaixar o peso dele, porque é algo que está incomodando ele. No caso, ele gostaria de perder, sei lá, seus 15 quilos, tipo, de peso corporal, assim, sabe? A gente vai começar colocando algumas coisas aqui da rotina dele que já existem. Bom, eu separei a tela aqui em dois para ficar mais fácil de visualizar. E no caso aqui a gente já tem alguns hábitos, né? Hábitos fixos, que seria no caso o trabalho, e ele disse que gosta muito de ver séries também diariamente. E além de ver séries, ele também mexe no celular quando vê série, então, tipo, é uma coisa que pro nosso Josefino aqui, isso é uma coisa importante. E ele também tem objetivos e metas, que no caso ele gostaria de perder 15 quilos e gostaria também de ser promovido no trabalho. Então aqui a gente vai trabalhar coisas para que a gente consiga atingir esse objetivo com ele. No caso, a gente vai colocar na agenda para que dentro da nossa agenda a gente faça, lembra, processos, que a gente deixou nesse último vídeo falando sobre a importância de seguir processos, e conforme a gente segue esses processos, a gente consegue atingir nossas metas e objetivos. Então aqui, às 8 da manhã, a gente vai colocar aqui, ele começa no trabalho dele às 8 e vai até o meio-dia, e isso se repete de segunda a sexta-feira. Vou colocar aqui trabalho. Se caso você achar interessante colocar na sua agenda, localização e coisas do tipo, você coloca. Aqui eu não vou pôr, tá? Eu vou colocar só aqui realmente de 8 horas da manhã até meio-dia trabalho. E da 1 da tarde até as 5 da tarde vai ser o fim do expediente dele, né? Diário, no caso. E isso se repete de segunda a sexta-feira. Fechou. Aqui no meio, a gente pode colocar que ele tem aquela 1 hora de almoço, então seria interessante também deixar marcado. Da meio-dia até 1 da tarde, isso se repete de segunda a sexta-feira. Isso aqui é horário fixo. Agora que a gente já colocou a parte mais importante do dia dele, né, que seria, no caso, o trabalho, a gente pode começar a delimitar algumas coisas mais específicas. Por exemplo, a gente sabe que ele acorda às 6 da manhã, então das 6 da manhã até às 7 ele tem os hábitos
matinais. E esses hábitos matinais são de segunda a sexta-feira também, que é das 6 até as 7, certo? E das 7 até as 8, ele tem o deslocamento, que no caso ele tem que ir até o trabalho. Então a gente vai deduzir que ele leva 1 hora até o trabalho. Opa, esqueci de colocar que é de segunda a sexta-feira. Pronto. E também tem o deslocamento dele de volta para casa. Então esse deslocamento é das 5 até as 6 da manhã. Deslocamento. Perfeito. Oh, meu Deus. Esqueci de novo. Segunda a sexta-feira. Aí, fechou. Como a gente sabe que ele quer perder peso, então vai ser importante também a gente acrescentar uma academia aqui nessa rotina dele. Então, a partir do momento que ele chega em casa, a gente vai colocar que, vamos supor que no prédio dele tem uma academia já, então ele não vai precisar de se deslocar até uma academia, porque tá tudo muito bem perto ali. Então vamos colocar. Acho que é melhor do que colocar na academia, eu vou colocar aqui como se fosse treino A. Porque ele sabe que é importante fazer um treino só de superiores e depois um só de inferiores, sabe? Então, o treino A seria o treino de superior. E isso se repete de forma personalizada toda segunda e toda quinta-feira. Perfeito. Então aqui a gente já tem isso. Toda segunda e toda quinta-feira vai ser treino A superior. E toda terça aqui vai ser treino B inferior. E toda terça e toda sexta, ele vai ter o treino inferior. E quarta-feira vai ser um dia que ele vai ter de descanso, porque ele também tem noção já que se ele ficar treinando sem parar o tempo inteiro, pode não ser tão eficaz o treino dele, né? Então ele sabe que é importante ter uma folga no meio da semana para que não gere desgaste do próprio corpo. Então quarta-feira ele vai deixar em aberto. E mais do que deixar em aberto, na quarta-feira vai ser o dia de terapia com psicólogo. Vou colocar mais psicoterapia, né, para ficar mais exato. E isso vai ser repetido aí toda quarta-feira. Perfeito. Vou colocar aqui que das 7 horas até as 7h30 é o horário de janta dele. Jantar. E isso se repete também de segunda. Acho que eu vou colocar só de segunda a sexta, por enquanto. Vai que no fim de semana ele possa jantar de um jeito diferente, horário diferente. Acho que a parte da agenda é mais importante também nos horários de dias úteis, né? É importante a gente ter horários vagos para a gente poder fazer as coisas que a gente quer, para também não ficar naquela pressão e sobrecarga a semana inteira, assim, sabe? Uma coisa que é interessante a gente colocar aqui seria a parte da configuração e colocar, por exemplo, que a agenda dele começa na segunda-feira, porque é realmente quando ele começa a jornada de trabalho dele. Então eu vou colocar aqui que o início da semana dele vai ser na segunda-feira, tá? Acho que era algo que eu podia ter colocado antes, mas eu vou colocar agora. Aqui, pronto. Daí começa segunda-feira, vai terminar no domingo. Se caso fizer sentido para você isso de começar no domingo, aí você deixa domingo, né, registrado. Mas a ideia aqui é você deixar conforme você. Eu espero que você esteja vendo isso aqui e realmente conseguindo alinhar as coisas do jeito que melhor cabem para sua vida, sabe? Vou colocar aqui também na segunda-feira que ele gosta de ter o momento dele de lazer. Então, momento de lazer. E esse momento dele vai das 7h30 até as 9 horas e podemos colocar que isso se repete, por exemplo, segunda, terça, quinta e sexta. E nesse momento de lazer ele gosta de ver filmes, ele gosta de mexer no celular, ficar vendo vídeos do YouTube, enfim, fazer coisas que para ele faz sentido. E posso colocar aqui também que na quarta-feira, no caso vamos colocar da quarta-feira aqui das 7h30 até as... Podemos colocar até as 10 aqui na quarta-feira, ele gosta de jogar bola, futebol no caso, com os amigos dele. Então, no caso, ele faz a terapia, janta, se arruma rapidinho e vai jogar bola com a galera. Ah, galera, uma coisa que eu tava pensando aqui, que acho que daria pra pôr, como ele falou que ele gostaria de ser promovido no trabalho, daria pra colocar que ele, por exemplo, tem um hábito fixo de pós-graduação. Porque ele falou que tem a intenção de ser promovido, então seria interessante que ele dedicasse um tempo para isso. Vamos deduzir que então que no sábado, às 8 da manhã, ele tem a aula de pós-graduação. Vamos colocar aqui.
pós-graduação. E a aula dele vai das 8 até o meio-dia. E isso se repete todo sábado, no caso. Legal. Então, todo sábado, ó, quando a gente vem aqui pro lado... Opa, no caso não tá todo sábado. Eu acabei fazendo... Não é terceiro sábado, é semanal. Cada sábado. Eu cliquei errado. Todos os eventos. A partir disso, se a gente vem, por exemplo, pro lado, daí já tá registrado sempre, entendeu? No caso, daria até para registrar, tipo, quando inicia e quando acaba as aulas, mas eu acho que seria mais interessante aqui, depois qualquer coisa ele poderia alterar. Então, como ele vai ter pós-graduação todo sábado, a gente pode colocar que ele pode estudar toda semana. Então, a gente pode colocar esse momento de lazer dele para começar às 8h30, por exemplo, fazer isso para todos os eventos. E colocar aqui... Opa, eu coloquei 8h15. Vamos abaixar um pouco. Aí. E colocar que aqui nesse período ele dedica tempo para estudos da pós. Fechou. E daí vai das 7h30 até as 8h30 e isso se repete... Tem que ser de forma personalizada, né? Porque na quarta-feira ele tem o futebol dele. Então, a gente retira a quarta-feira aqui. Beleza. Então, nossa, cara, isso aqui tá muito bonito já. Então, ó, ele tem os hábitos matinais dele, de quando ele acorda, que seria escovar os dentes, tomar um banho, lavar o rosto, sei lá, um café da manhã. Daí ele tem o deslocamento até o trabalho. Daí, horário de trabalho, almoço, horário de trabalho de novo depois do almoço, deslocamento para casa, academia, no caso, e daí na quarta-feira ele tem a terapia dele, jantar, estudo da pós-graduação, a não ser na quarta-feira que ele tem o dia do futebol dele, e daí 10 horas vai ser o momento que ele vai fazer a rotina noturna, daí das 10 até as 11. Isso se repete de segunda a sexta-feira. Aí a rotina noturna poderia ser a mesma coisa, bem parecida com a rotina matinal, que daí seria coisas que fazem sentido para a vida dele. Por exemplo, ele poderia se organizar, quem sabe tomar um outro banho, sabe? Quem sabe lavar o rosto, escovar os dentes de novo. Não sei, enfim, coisas que para ele faz sentido como rotina noturna de final do dia. E daí depois às 11 horas ele daí vai dormir. Na minha opinião, essa rotina aqui já tá maravilhosa, sabe? Eu acho que só de tudo isso, só de você ver como tá encaixadinho aqui, eu acho que já vale um like, porque é muito legal a gente ver tudo isso bonitinho. Eu sei que não precisa ficar seguindo à risca, totalmente rigoroso, a ideia de seguir uma agenda, mas aqui a intenção não é a gente ser completamente fixo e não dar abertura para nada. A ideia é a gente ter um norte. A ideia é que você não perca teu tempo fazendo coisas que não são necessárias. A ideia é a gente fazer coisas que a gente sabe para onde vai levar a gente. Porque, ó, por exemplo, toda semana ele tem 4 horas de estudos para pós-graduação dele. E isso é muito legal. Ele também tem 4 horas de dedicação para academia. Ele tem o jantar dele e o almoço, que ele daí pode se planejar para fazer algo que ele gosta, algo que faz sentido com a dieta dele e com o objetivo dele, que no caso seria perder peso. Então, isso já seria algo interessante que ele sabe que se ele fizer, por exemplo, uma agenda dessa por uns 6 meses seguidos, com certeza ele vai ter resultado. E isso é algo muito interessante. Aqui no sábado, no caso no fim de semana, de forma geral, a gente não precisaria necessariamente colocar algo muito específico e fechadinho, mas vamos supor que daí ele vai ter os hábitos matinais dele em todo sábado, no caso, que daí ele vai acordar às 7 da manhã, porque semanalmente ele acorda às 6, mas no sábado daí ele vai acordar às 7, porque daí ele tem a aula dele às 8, e daí ele consegue tomar um café da manhã tranquilo, consegue se arrumar direitinho, ver o material dele para se preparar para a aula. Aqui a gente pode colocar também que daí ele almoço, e daí a gente vai colocar aqui que se repete todo sábado. E a partir do momento que a gente sabe que é importante ter horários vagos, eu vou colocar aqui que das 13 horas, deixa eu colocar aqui, que seria 1 da tarde, até, por exemplo, às 7 da noite, vai ser um horário vago. E o que seria um horário vago? Seria aquela coisa de, por exemplo, ele poder... Posso até trocar a cor disso aqui, ó.
seria aquela coisa dele poder se relacionar com pessoas que ele gosta, pessoas que são importantes na vida dele, ou, por exemplo, fazer coisas que não deu para fazer durante a semana. Vamos supor que ele tem que arrumar um chuveiro, trocar uma lâmpada, sei lá, ou alguma coisa do tipo, assim, sabe? Levar o cachorro dele no veterinário, comprar coisas para casa dele, no mercado, sabe? Então, é um horário vago onde ele realmente pode se organizar nesse sentido do dia para fazer as coisas que ele não tinha feito nos outros dias. Vamos colocar aqui que ele tem o jantar dele, né? Também, das 7 às 7h30. E também vamos colocar aqui que ele também tem um momento de lazer dele. Que no caso, esse momento de lazer pode até ser acompanhado com outras pessoas. Talvez ele possa passar um momento na casa de um amigo, talvez ele possa convidar alguém para ir na casa dele, sabe? Enfim, coisas que tem relacionado ao lazer. Vou associar aqui que a cor verde é relacionada a lazer. E isso pode se repetir também a cada sábado. Daí já fica de uma maneira mais legal. Acho que a janta dele aqui eu não tinha colocado, né? Para se repetir. Então vamos colocar aqui que isso se repete a cada sábado. Legal. Daí quando a gente vem pro lado... Opa, eu não tinha colocado aqui. Vamos colocar aqui o horário vago. Galera, você também vai colocando na tua agenda ali, aí para organizar, se você quer colocar toda semana ou não. E o legal desse horário vago, que vamos supor que daí ele, sei lá, ele agendou uma consulta para ir no médico, sabe, no sábado. Ele pode vir aqui, por exemplo, um momento aqui fora, vem aqui em mais opções, ele vem nesse sábado aqui e ele coloca aqui consulta. E essa consulta vai das 2h30 até as 3h30, por exemplo. E isso não vai se repetir, porque vai ser algo esporádico. Então ele pega aqui e coloca. E daí das 2h30 até as 3h30, ele vai ter a consulta que está dentro do horário vago dele. E isso é uma coisa muito interessante, sabe? Então você pode até colocar outras coisas dentro da tua agenda nesse sentido. Aqui a gente pode já repetir uma rotina noturna, que vai se repetir todo sábado. E pronto, agora a gente já tem o sábado dele completamente fechado. E também, vou abrir a tela inteira aqui, e também a gente pode colocar que, por exemplo, no domingo, ele tem, por exemplo, das 10 da manhã até ao meio-dia, ele vai na igreja. E isso se repete a cada domingo. Podemos colocar aqui também que do meio-dia até às 5 da tarde, ele tem um almoço em família. Onde, por exemplo, ele pode se reunir, sei lá, na casa da avó dele, que é onde todo mundo se reúne todo domingo, sabe? E pode passar um momento bom em família lá. E a gente pode até colocar outra cor aqui. Por exemplo, como a gente deixou horários vagos em verde, a gente pode colocar que o momento em família seria esse mais lilás aqui, sabe? Tava escrito lavanda ali, enfim. Daí a gente pode colocar aqui, isso vale para todos os eventos. Então já ficou legal, ó. É um almoço em família, que é o momento que ele vai ter de descontração com a família dele. A partir desse momento que a gente já organizou esse horário com a família dele, a gente pode colocar que tem um momento de reflexão. Que seria um momento onde ele iria organizar, planejar e ver se tá dando certo essa rotina que a gente descreveu aqui. Porque de nada adianta uma rotina tão organizada dessa se a gente realmente não vê resultado nela. Então vamos supor que ele leva das 5 da tarde até as 7 da noite para poder organizar realmente e refletir essa rotina dele tá fazendo sentido com o momento de vida atual dele ou não. Vamos supor que de repente ele percebe que essa academia está sendo pouco, que talvez esticar um momento da academia possa ser maior, ou se talvez ele precise de um momento a mais de janta, sabe? Ah, talvez uma coisa seja interessante também a gente colocar aqui no domingo. Deixa eu só colocar, deixa eu só colocar no horário certo ali para ficar organizado. Talvez ele possa organização da dieta, que vai ser onde ele vai preparar todas as marmitas dele para ele poder já deixar a comida na geladeira para não ter que ficar se preocupando com isso durante a semana. Então, vamos supor que ele leva 1h30 para fazer isso e ele tem que fazer daí cada domingo. Cara, isso é uma coisa muito importante, tá? Então, a partir do momento que ele fez tudo isso, a gente pode daí colocar de novo aqui um momento de lazer dele, que daí a gente pode dizer que vai das 8h30 até as 10. Esse momento vai ser o momento que ele vai ficar, por exemplo, usando rede social, ele pode ficar vendo filmes e séries de novo, do jeito que ele gosta. E aqui a gente vai de novo fazer nossa rotina noturna, porque isso é importante para que ele tenha um desligamento, para que ele fique um momento longe do celular, por exemplo, se isso também fizer sentido para ele, né? Então é isso, galera. A partir desse momento,
Cara, eu acho que tem uma rotina muito completa e fechada. Aqui eu não coloquei o hábito matinal, né? Mas daria pra gente colocar um pouco também, mas ele poderia também esticar um pouco o tempo de sono dele, sabe? A gente pode colocar aqui uma rotina matinal, daí pra igreja, sabe? Vamos supor que ele seja uma pessoa que colabora também lá na igreja, daí tem que organizar algumas coisas, sabe? Então a gente vai colocando aqui que ele se organiza das 8h30 até as 10 da manhã, sabe? Pode ser algo legal. E a partir disso, a gente tem uma rotina muito completa e muito fechada, onde ao mesmo tempo que tá fechado, também tá vago, sabe? Porque esse almoço em família também pode ser mais curto, qualquer coisa. Esse momento de reflexão não precisa ser tão longo, de repente daí pode ir organizando as coisas com base nisso. A ideia não é ficar seguindo completamente à risca, mas ter aquela agenda organizada para você ter um norte na sua vida, para você realmente saber o que você está fazendo e realmente poder colher os resultados do mesmo jeito que eu tinha falado no último vídeo. Então, e inclusive, se caso você não tenha visto o último vídeo, eu recomendo que você super veja, porque aquele vídeo só faz sentido a partir desse momento da agenda, e a agenda também só faz sentido a partir do momento daquele vídeo. Então, um conecta com o outro completamente. E uma coisa interessante, que seria daí um bônus, por assim dizer, seria esses hábitos matinais que eu coloquei aqui, e esses hábitos, e a rotina noturna, no caso. Eu posso dizer que isso tudo que a gente colocou na agenda é como se fosse os hábitos macros, aquela coisa mais geral e mais amplas, que não é nada específico. E a gente pode também separar em hábitos micros, que, por exemplo, seria os hábitos matinais e os noturnos, que nem eu comentei, que seria as coisas bem delimitadas e bem seguidas à risca, para a gente poder organizar a nossa vida. Então, nesse vídeo aqui, eu comento com vocês como que você pode realmente organizar esses hábitos micros para que você faça coisas que faz sentido para você. Eu acho que combando esse vídeo com os vídeos dos hábitos macros, você fecha uma rotina perfeita e você consegue de fato alcançar aqueles resultados que você almeja na sua vida.